estar chamando a atenção dos irmãos para lermos 1 Coríntios, no capítulo 5. Primeiro no 2 Coríntios, tá? Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5. A ideia da ensino hoje é que não deu tempo de eu mandar mensagem para esse ano. Glória a Deus. Todos os irmãos acharam? Diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas no céu. Por isso também gememos, desejamos ser revestidos da sua habitação, que é no céu. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas vestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Porque não nos envergonhamos outra vez a vós, mas damos-vos a ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Todos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Quanto hora sempre, irmãos? Eu li o texto para que os irmãos entendessem sobre o que e como Paulo estava mostrando a realidade do que eles estavam vivendo no momento. Mas o que nós queremos discorrer é justamente esse versículo 17. Porque, irmãos, eu estava esses dias no trabalho, né? E às vezes lá em algum momento, durante a correria, às vezes eu paro um pouco, fico isolado em algum lugar, por uns 10, 15 minutos, 10, 20 minutos. Então eu começo a refletir as
coisas de Deus e penso como está se desenrolando essa nossa geração de hoje, né? E aí vem muitas coisas na cabeça. E estava pensando como que as pessoas eles se acostumaram e se adaptaram a viver com o velho homem. O novo, você sabe quando você está acostumado a usar aquele sapato, é isso? Que está todo, já roto, às vezes até costurado, mas você fala assim, eu gosto desse sapato. Aí alguém chega e dá um sapato novo, você coloca o sapato novo, você anda para cá e fala assim, se machuca, não gostei não, vou continuar usando meu velho. Então é mais ou menos assim, irmãos, trazendo para o mundo espiritual. As pessoas, elas estão acostumadas a viver no velho, ou seja, nas coisas que elas faziam antes de vir para Cristo, Aí fala assim, não, mas eu vim para Cristo, veio para Cristo, mas trouxe a mala, E o maior problema do ser humano hoje é querer vir para a igreja e trazer a bagagem dele lá. A Bíblia fala para nós despirmos do velho homem. Então vamos entender aqui no texto por que essas coisas acontecem, por que nós não nos prendemos. O amor que deveria, não estou falando que é tributado, que deveria ser tributado a Deus pelos benefícios, pelo amor que Ele tem demonstrado a nós, não é recíproco. Nós não demonstramos esse amor. Até falar, nós falamos que nós amamos a Deus. A gente comenta, a gente fala, não, eu amo a Deus, e a gente até chora. E por que não dizer que em alguns momentos da vida nós nos emocionamos? Não é isso? Mas o amor, Deus, ele mede o amor que nós sentimos por Ele, não é pelas palavras. Porque Ele diz assim, se você pensa que Deus vai te ouvir porque você fala muito, muito pelo contrário, não é isso que Ele diz? Deus não vai te ouvir por muito falar, Então não é as palavras. Porque outrora também falou assim, a quem você acha que Deus tributou maior amor e viu que falava a verdade? Ao que disse que ia e não foi, ao que disse que exatamente, ao quem disse que ia e não foi, e ao quem disse que foi, que ia, que não ia e foi. Isso, bem confuso. Porque teve um que falou assim, eu vou, mas não foi. E o outro disse, eu não vou, mas foi. Quando o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus nos constrange, é porque, irmãos, se eu for olhar a minha situação de crente perante Deus, eu vou ficar constrangido, porque o que Deus faz por mim, ninguém faz, e eu não consigo fazer o mínimo que deveria ser feito por Ele. Então o amor de Deus, nós não lemos aqui, o amor de Deus nos constrange, O amor de Deus nos constrange, aqui, verso 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Irmãos, é mais ou menos assim. A fala, se fosse para falar, qual seria a fala de nós hoje se estivéssemos em situação assim de aperto? Por exemplo, assim, olha, ou você mostra quem realmente você é, e a gente vai te castigar, ou você seja você mesmo. Sabe o que a gente ia dizer?
Se fôssemos como lá Pedro, João, Paulo, Tiago, que foram crucificados, decapitados, e muitas, sabe, se você vai negar ou não? Sabe qual seria a nossa fala? Assim, olha, Senhor, me desculpa, eu não mandei o Senhor morrer por mim. O amor de Deus nos constrange. Nos constrange por quê? Porque o amor de Deus é verdadeiro e nós não somos recíprocos. Então, como é que eu fico constrangido pelo amor de Deus? Quando eu olho, vejo o que Deus fez, o que Jesus fez, e eu não consigo retribuir esse amor. Se você for ler na Bíblia, na íntegra, passo a passo, o sofrimento de Jesus, quando pegaram ele ali, no jardim, quando Judas chegou e deu aquele beijo em Jesus, traindo ele, e pegaram ele, se você for acompanhar dali, você já vai começar a entender que os apóstolos ficaram constrangidos porque eles não conseguiram acompanhá-lo. Eles não conseguiram dizer assim, olha, se for para pegar o mestre, vai pegar nós também, porque a gente está junto. Eu não estou falando que nós somos, só nós somos covardes. Nós somos covardes. Os apóstolos foram covardes. Eles foram talvez mais covardes do que nós, porque nós não tivemos a oportunidade de andar com ele. Mas se nós tivéssemos andado, seria a mesma, talvez, quem sabe, a gente falaria mais mal dele do que bem. Mais ou menos assim, ele curou a mulher lá, entendeu? Eu estou aqui por aqui há muito tempo, por que ele não me curou? A gente ia lascar a língua dele do mesmo jeito. Então, se você for acompanhar os processos, desde quando ele foi para perante Pilatos, foi para Roma, ele foi para cá, foi para lá, entendeu? E as pessoas julgando, e ninguém. E depois tiraram a roupa dele, cuspir, começar a bater, colocar aquela coroa de espinho. Irmãos, foi tremendo. E a gente olhar e falar assim, olha, mas eu não consigo te dar nem um pouco desse amor. Porque nós nos queixamos, irmãos, de tudo. Então eu prefiro viver o velho homem. Os discípulos, eles preferiram viver o velho. Porque o novo que Deus tinha aplicado na vida deles era ser assim, olha, não negar, ser verdadeiro, custe o que custar. Porque ele diz assim, olha, nem que for para o próprio dano seu, não muda, fala a verdade, não muda. E por que eu mudo? Essa é a realidade. Por que eu prefiro inventar uma desculpa qualquer de estar na casa de Deus do que falar a verdade? É porque o meu amor não é parecido, não é igual, não é parecido com o do Senhor Jesus. E por isso, o amor de Cristo nos constrange. Para isso, eu preciso viver o novo. Mas para me viver o novo, eu preciso andar em novidade de vida. O que é andar em novidade de vida, irmãos? É eu aceitar que o que eu estou fazendo ainda é pouco. Então, quando eu aceitar isso, que o que eu estou fazendo ainda é pouco, eu vou procurar esforçar-me mais. Eu fico olhando todos os anos. Eu moro ali, os irmãos sabem onde é que eu moro. A minha casa faz fundo para a faculdade de São Judas. Na frente da minha casa tem a Unip. Então, quando é época do Enem, do vestibular, e algumas coisas assim parecidas, a gente não consegue transitar ali, a rua de casa fica, enche de carro na minha rua, do outro lado, entendeu? E aí, na hora de entrada, a gente não consegue quase trafegar, porque as pessoas, elas querem dar o máximo de si, elas se esforçam o máximo para poder mostrar para o governo que eles são dignos de uma vaga na faculdade. Dá para entender? Pega uma bicicleta, motocicleta, entendeu? Vai a pé, com chuva, temporal, mas eles estão lá, porque eles sabem que tem a hora para fechar o portão. Então eles dão o máximo de si para estar lá. E nós preferimos mostrar para Deus que as nossas desculpas são bem mais fortes do que a verdade que existe em nós. É por isso que quando a gente pastoreava lá,
no outro ministério, eu sempre dizia assim, irmão, seja mais forte do que tomar a tua melhor desculpa. Porque já é característica nossa, por falta desse amor, a gente não ter essa fidelidade. Na Bíblia nós vamos encontrar várias passagens de amar uns aos outros, né? Aliás, os 10 mandamentos está falando, né, para nós amar o nosso irmão como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Mas esse amor que me faz me tornar novo, ele está muito ausente. Então eu preciso estar incluído nessa nova criatura, revestido, irmãos, dessa couraça que me faz eu me tornar um adorador autêntico, amando a Deus verdadeiramente, com uma vida espetacular. Aleluia. Mas só que eu, como servo do Senhor Jesus, assim como foi os apóstolos, nem Pedro chegou, quando o Senhor falou assim, olha, ainda vocês vão se escandalizar em mim. Os outros ficaram assim pensando, mas como eu vou escandalizar? Mas de repente chegou Pedro e falou por todos, não, pode todo mundo escandalizar, eu jamais vou me escandalizar. O que aconteceu com você vai acontecer comigo, porque eu não vou te abandonar. E Jesus conhece os nossos corações. Não. Igual Pedro, fala as coisas que você não sabe. Porque na verdade, irmãos, nós decidimos, isso aí já é do ser humano, nós decidimos agradar a nós mesmos. E o maior problema, sabe qual que é? É nós acharmos que nós estamos enganando a Deus com as nossas atitudes. Porque o maior enganado disso somos nós mesmos. Quando nós queremos mostrar uma coisa que nós não somos, porque a palavra de Deus, eu já preguei aqui esses dias atrás, ela restaura, ela renova, ela transforma. Mas eu preciso deixar que Deus ele faça isso na minha vida, se eu aceitar viver as coisas novas. Eu gostaria de apresentar aos irmãos 7 coisas novas que Deus ele tem proposto para nós, mas Ele nunca vai fazer se eu não aceitar isso. Alguém pode falar assim, pastor, eu amo a Jesus, mas eu amo, mas amo mesmo. Será, irmãos? Às vezes assim, a Josiane fala para mim assim, amor, eu estava com uma vontade de comer tal coisa, eu fico desesperado, sabe? Eu dou um jeitinho e vamos comer, vamos, entendeu? Porque eu amo ela. Se o meu amor por Jesus for do mesmo naipe, com a mesma intensidade, irmãos, pode ter certeza que a minha adoração a Deus, ela vai ser diferente. É por isso que muita gente, a gente fala assim, olha, aqui talvez não, porque nós somos em pouco, mas quando você chega na igreja grande, aquele culto pesado, e aquele culto que parece que, sabe, meio que arrastado, você fala assim, meu Deus do céu, o culto hoje estava muito, sabe, o pregador estava meio que, mas não é o pregador, nunca foi, somos nós, irmãos, que a gente traz o nosso dia a dia para dentro da igreja, coisas que era para nós largar lá fora. Eu já preguei isso aqui várias vezes. A gente sai de casa dizendo assim, olha, tomara que o culto hoje não demore. Não é isso? Que eu estou deixando essas coisas aqui, eu preciso ajeitar a casa, eu preciso terminar de passar essa roupa, né? E tem outros que é muito mais além do que isso. Preciso ver o capítulo da novela, que é a novela das 8, né? Que nunca foi das 8. Já começa a mentira, né? Tem tanta gente fissurada na novela, irmãos, que não perde. Irmãos, eu não perco tempo, cara, assim,
Se a minha salvação dependesse, se falasse, olha, quem assiste novela não vai para o céu, eu estaria lá no céu. Tem gente que não adianta a novela, mas chora, irmão. Mas só que para Cristo não consegue derramar uma lágrima. Não perde nada. A minha novelinha eu não perco por nada, mas perde culto por qualquer coisa. Não perca a minha novelinha de jeito nenhum. Está lá. Se acabar a energia na hora da novela, meu Deus do céu, nem como que vai acabar a energia na hora da novela? E eles nem sabem que as novelas, principalmente da Globo, todas as novelas, certo? É passado por um ritual para ela ter sucesso. Um ritual de macumbaria. Todas as novelas. Isso é certeza. É passado por um ritual de macumbaria para que as pessoas se engracem e não percam. Eles podem ver que as pessoas, se você assistir, irmãos, se você falar assim, não, eu vou ver só um pedaço para ver o que acontece. Você vê só. Se tu não assiste todinho, tu sabe, não, só mais um pedaço, porque eu só vou ver. Não, tu se prende, é uma coisa do Satanás, né? Mas não é isso, só isso, né? São muitas coisas, porque nós nos deixamos, né, celebrar com as coisas. Se nós fossemos mostrar para Deus que nós amamos Ele de verdade, a gente não perdia culto por nada, a gente não deixava de falar da palavra de Deus. Nós temos 1001 oportunidades durante o dia, e durante o mês, e durante o ano, são centenas, milhares delas, mas nós recusamos em transmitir. Sabia disso? Quantas mensagens nós recebemos no WhatsApp de pessoa queixando no dia, queixando no momento, falando não sei o quê, e você lasca a língua junto com ele. E ela deixa, fala assim, olha, estamos vivendo os últimos momentos, não vamos nos queixar, nós vamos se apegar a Deus. Você transmitir uma palavra para aquela pessoa, mas o que nós fazemos? Nós tornamos as coisas piores, porque está faltando em mim alguma coisa, e entre elas, eu vou destacar 7 para vocês aqui. 7 realidades novas em um crente, que para as coisas fluírem, tem que passar por esse processo. Primeiro, uma nova criatura. Foi o que o versículo 17 disse, né? Nós falamos aqui. E assim, se alguém está em Cristo, está em quem? É nova criatura. E as coisas antigas se passaram. Não adianta eu vir na igreja e falar assim, não, eu aceitei Jesus, mas é assim. Vou servir a Deus do meu jeito, porque os meus pais me ensinou, então, ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura, irmão, está dizendo assim que eu vou deixar a minha vida nos domínios de Cristo. Eu tenho que confiar nele, mas acontece que a minha confiança em Deus é mínima. Eu confio mais no homem do que a Deus. Isso é confirmado. Você quer ver só? Como é que nós confiamos mais no homem do que em Deus? Por exemplo, o ministro, com a sua família, dia 9 agora, ele vai lá para o Nordeste, eu queria ir também, mas depois eu desisti por algumas famílias. Mas ele vai para lá. Ele está confiando a vida dele, a vida da família dele, todinha na mão de um homem, o piloto, que ele nunca viu na vida, não sabe quem que é, está confiando que aquele camarada vai fazer levantar aquele monte de ferro no chão, para ele se voar e chegar lá em Alagoas. Eu muitas vezes peguei a minha família e coloquei dentro de um ônibus, confiando a minha vida, a vida da minha família dentro do ônibus, e de avião também, que nós já voamos algumas vezes. Nós confiamos, não é isso? A gente confia a nossa vida. Por exemplo, eu, irmãos, que lá no hospital tem alguns apelidos, velhinho, Robocop. Fala assim, esse velho é um robô, que a cara dele é cheia de ferro. No caso das platinas que eu tenho, né? As placas de titânio.
Aí eu me lembro que a última cirurgia que eu fiz, os médicos estavam conversando, aí, tudo bem, seu Jay? Tudo bom, tudo bem, graças a Deus. E aí, animado? Estou animado. Eu me lembro da última palavra que eu falei para a médica, quando falou assim, vamos aplicar aqui um remedinho, daqui a pouquinho, né? E vai respirando isso aqui. Eu falei para ela assim, doutora, vocês estão me tirando a vida aqui agora? Não, o que é isso? Eu falei assim, não, vocês estão, porque eu vou sumir. Por favor, me traga de volta, porque tem uma família para cuidar. Vocês estão me entendendo? Eu confiei a minha vida na mão de umas pessoas que eu nunca vi na vida, para me abrir a cabeça. Eu não entendi o que você quer dizer, pastor. Eu estou dizendo que eu confiei mais no homem do que em Deus. Porque se eu confiasse realmente, estou falando de mim, em Deus realmente, eu falar, Deus, olha, Ezequiel, o Senhor falou para ele assim, e se só assim pode viver? O Senhor sabe. Não é que faltou fé nele. Ele olhou para aquele monte de osso, humanamente falando, isso é impossível, mas o Senhor sabe. Não é isso? Os milagres de Deus foram retidos, parou, irmãos, há muito tempo atrás. Vê que a presença de Deus hoje ela é muito escassa nos cultos. Raramente nós sentimos aquela descarga de poder e a presença de Deus em operar milagres e pessoas enxergar e morto levantar. Sabe por quê? Porque a minha fé, a minha confiança eu coloco em xeque perante Deus. Porque se eu usar a minha fé de uma nova criatura, não sou um novo homem, estou nas mãos dele, Senhor, eu estou aqui. Elias era assim, olha, Senhor, o Senhor é Deus e eu sou teu servo, desce fogo do céu e aí o negócio está resolvido. É assim que funciona. Moisés, Senhor, o povo quer comer. Moisés, fala para eles que vão comer pão agora, né, o maná, e amanhã é outro dia, a gente vê o que a gente faz. Como é isso, sabe? Né? Moisés ficou tão irritado com o povo, ele confiava tanto em Deus, que ele se irritava com a ganância do povo, com a arrogância do povo, com o esquecimento do povo. Ainda hoje, se vocês vão comer carne, vocês vão sair pelo nariz, seus infelices. Confiar em Deus é diferente, irmãos. Se eu sou nova criatura, entendeu? Então eu vou ver o novo de Deus. Eu entreguei a minha vida para alguém. Eu poderia não ter voltado, porque eles poderiam ter cometido um erro, assim como cometeram com várias pessoas. Sim ou não? Quantas pessoas que foram mortas, e quantas pessoas foram lá sentindo uma dor de cabeça e morrem? Vocês assistiram essa reportagem daquele enfermeiro que matava as pessoas? As pessoas entravam lá boba e ele aplicava uma injeção na pessoa para poder matar e matava as pessoas. Matou foi vários. Disse ele que estava ajudando a aliviar as dores das pessoas. Nós confiamos, irmãos. A gente pega um motoboy da vida, né? Um motoqueiro da vida, chama um motoqueiro. Não pensa numa pessoa ordinária, é o tal do motoboy, que ele faz tanta miséria no trânsito, e quando você faz um tempo mais de um deslize, eles acabam com vocês. Fecha, não é isso? Fecha um monte sobre. Eles zelam o tempo todo, mas não aceita que alguém é. Aí você pega e fala assim, ó, dá para você me levar ele, bota aquele capacete fedorento, não é isso? Na cabeça, você não sabe nem que tem aquele capacete, e vai embora, e ele sai cortando, não é isso? Não sabe se vai dar calçada e tal, e você acredita que você vai chegar no lugar, porque você confia no motoboy. Mas a gente não confia em Deus quando a gente sentimos uma dor de cabeça. A gente confia muito no Vagina, no Dorflex, no Doril, não é isso? A gente confia mais em Deus. Essa dor de cabeça eu repreendo agora porque eu confio nele. Repreendo em nome de Jesus. Mas a primeira coisa que nós fazemos,
vezes fala assim: Deus, eu confio em Ti, Senhor. Deus fala: mentiroso. Você não confia. Você precisa viver o novo. O que eu tenho de novo para você é isso. É mostrar para você que eu ainda sou, que eu ainda posso. Deus nunca deixou de ser Deus, mas eu já deixei de ser fiel a Ele várias vezes. A gente costuma ser 100% querente viver o novo quando as coisas fluem para a gente. Quando a gente abre a geladeira, a gente fala assim: meu Deus do céu, mas como Deus é bom, olha só, tem carne, Danone, tem Coca-Cola, tem tudo, um monte de gente, que coisa maravilhosa. Nós somos assim. Mas a mesma boca que bendiz Deus quando a geladeira está cheia, ela maldiz quando está vazia. Meu Deus do céu, que Deus é esse que te serve, que nem para Deus um pedaço de carne a geladeira tem. Acho que se Deus fosse responder de voz, eu falo: sou infeliz. Eu sou o mesmo Deus que na semana passada a tua geladeira estava cheia. E se eles acham porque tu comeu tudo. Não é? Se tu não tivesse comido tudo, estaria. Irmão, se a gente vai no mercado e eu, Josiane, se eu for hoje com ela, e a gente chega e descarrega lá, os meninos já atacam. Assim que praticamente as coisas que é para comer em 3 dias, eles comem naquele momento. E você pode falar: rapaz, amanhã você vai ficar sem. Uhum. A gente vai deitar, quando a gente acorda, dia, irmão, que tem pacote de hoje em cima da pia, certo, de panela suja. Eles parecem que eles passam a noite. Isso eu fico horrorizado, porque a gente compra pacote de Nescau, daquele 2 quilos, né? Eu fiquei horrorizado. A gente chega e enche as latinhas, né? Que é de 350 ml, né? A gente enche de Nescau. Irmão, de verdade. Foi de manhã cedo, quando cheguei de tarde, eu vi 2 latinhas em cima da mesa. Eu falei: João, mas o que essas 2 latas estão fazendo aqui? Eu peguei, vazio. Eu falei: não é possível. No mínimo estão fazendo cocô em barra de chocolate. Que não é possível, irmão. Eu falei: rapaz, eu falei: Josiane, mas ele não entendeu. Eu falei: isso não dá para. Eu chamei ele e falei: rapaz, tu está comendo chocolate? É comer? Não, é para comer. Mas, né? Ele não está nem aí. E se você colocar qualquer coisa, se trazer qualquer coisa, certo, tipo queijo, goiabada, essas coisas, se você deixar lá, no outro dia você chega e você fala: um pedaço. Você vai ter que comprar. Porque não tem. Então a gente come tudo e depois deixa Deus, certo, de não ter, né? Então a nova criatura, o que ele reconhece? Hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter. Não é isso? Eu tinha ontem, hoje eu não tenho, porque eu estou vivendo o novo de Deus. Eu entendo Deus, eu compreendo Deus. Jó, ele viveu o novo de Deus do começo ao fim, uma nova criatura. Alguém chegou e falou: seu Jó, mas olha só, você perdeu seus filhos, mas foi muita gente acusando Jó. Você imagina você ter riquezas, ovelha, vaca, cavalo, entendeu? Uma família, filhos lindos. E de repente eu comecei a falar: seu Jó, as vacas foram lá pro brejo e morreu tudo faltado. De repente chegou um lobo, um leão, estraçalhou as ovelhas. Ele falou: irmãos, assim, ó, muito espaço de tempo. Chegaram para os seus filhos estavam manteteando lá, e aí deu um terremoto e morreram todos. E ele precisa olhar para essa louvado seja Deus, que me deu tudo e tirou tudo. A confiança dele de que Deus poderia restaurar, que Deus poderia dar, e se ele desse também que estava tudo certo, foi gigantesca. Não houve ninguém com tamanha confiança como esse homem aqui. Moisés confiou em Deus, mas Moisés extrapolou. Deus mandou ele tocar a rocha, ele meteu, foi a varada no Senhor. Não é isso? Fale a rocha, ele chegou lá e desceu o cacete. E a rocha era Cristo. Então, a nova criatura,
ela é diferente. Ela sabe discernir. Ela sabe entender e compreender. A segunda coisa é ter uma nova posição diante de Cristo. Estou falando tudo com base bíblica. Uma nova posição. É assim, ó, eu vou me posicionar na condição de servo. Se for aquela pessoa que o vizinho gosta de falar mal dos outros e ele também entra na onda. Já viu isso? Ixi, isso aí, você está falando isso aí? Se conhece, né, então? E lá na igreja onde eu congrego? Aí a pessoa fala, mas na sua igreja tem? Na minha igreja o que mais tem? Aí a pessoa fala assim, então, se na igreja tem, por que eu vou na igreja? Mas quando você assume a posição, a nova postura, né? A posição de um servo de Deus, né? A gente mais ouve do que fala. A gente mais chora do que sorri. A gente mais ora do que passa tempo fazendo outras coisas. Mas por que essas coisas não acontecem? Porque não estamos sendo nova criatura, nós estamos nos posicionando. Quando eu falo de uma nova vida, né, eu preciso, como terceira posição, possuir essa nova vida. O que é possuir? É eu me regenerar, sabe? Eu me converter. Porque quando eu era lá do mundo, eu tinha algumas coisas que não agradavam a Deus. Eu fazia algumas coisas que não agradavam a Deus. Eu tinha um gênio difícil. Cada um tinha um hábito, não é isso? Eu carregava um estilingue, irmãos, como é que fala de soro? Soro de borracha. Que eu vou te falar a verdade, não pensa quantas vidraças eu não quebrei. Esticava o bicho assim, com a pedra na mão da velocidade, saia vazando. E quantos cachorros eu acertei no bumbum? O cachorro acertei. E eu morria de rir. Já matei galinha dos outros com esse estilingue, sabia? É uma cacetada só, a bicha fica. Então, eu possuir uma nova vida, eu tenho que deixar muitas coisas que Deus olha para mim e fala assim, isso não é proveitoso. Quando a gente vai fazer lá uma comida, vamos falar do arroz. Você vai fazer o arroz, o que você faz? Você pega o arroz e joga na panela? O que você faz? Antes disso, lava o arroz, escolhe o arroz. É isso. Você não pega ele de qualquer jeito. Né? É um processo. Só que a nova vida em Cristo não é que Deus pega eu e fala assim, agora você vai fazer, entendeu? Junta o colarinho, você vai ver a nova vida que eu vou te dar. Não. Deus lhe oferece, ele fala assim, olha, o que você quer fazer? Isso aí. Porque viveu novo, a nova vida, o que ele disse? Eu estou lavando os pés de vocês para mostrar para vocês que não existe nem maior e nem melhor. Tem o humilde. Não posso querer ser sábio. Mas para isso, eu tenho que ter como quarta opção uma motivação, que é o amor. No versículo 14 ele nos fala muito bem isso. Pois o amor que nos constrange. É isso. Esse amor, irmão, é que, digamos que esse amor é o combustível. Que se eu amar, realmente, eu vou ter todos os quesitos para que eu seja alistado. Olha, a Bíblia fala que nós somos ovelhas, que nós somos filhos, que nós somos servos, que nós somos soldados, não é isso? E uma afinidade de coisas, que nós somos lavoura, vinha, não é isso? Nós somos terra fértil, nós somos semente.
Falam um monte de coisas que nós somos, né? E nessa motivação que Deus ele nos coloca, eu sou em algum momento para Deus uma semente. E como semente, Deus ele escolhe. E eu, como semente, não posso produzir o que eu quero produzir. Eu, como ovelha, eu não posso fazer o que eu quero produzir. Eu não vou produzir lã. Eu não vou gerar outra ovelha. Eu tenho que estar motivado nesse amor para fazer aquilo que Deus ele quer que eu faça. Porque dura coisa irmãos, não sei se os irmãos já congregaram, ou já teve diálogo com alguém desse assim, olha, irmão, vou te falar uma coisa, eu vejo que você é trouxa, e já começa a ofender e você concorda, não é isso? Você não é pouco trouxa não, você é muito. Porque você, além de ser trouxa, você é abestalhado, certo? E meio tonto. Porque olha só, olha o que você faz. Rapaz, você vai na igreja que dia mesmo? Eu vou segunda. E mais, que mais? Eu vou na quarta, na sexta, no domingo. Porque o pastor manda, não é? Não, porque não é que você é trouxa, rapaz. Você é trouxa para servir a Deus, não precisa nada disso, porque e tal. Se eu amo, se esse amor que me constrange realmente predomina na minha vida, sabe o que eu vou dizer? Eu vou dizer assim, olha, eu vou na igreja, pelos seguintes fatos, eu sinto a necessidade de Cristo, eu amo Ele, sinto falta dEle, desejo estar com Ele, a minha alma almeja a presença dEle. Ele vai te falar assim, mas você pode ir na sua casa, como falaram para mim essa semana. Você não precisa. Eu estava colocando o ar, sabe, lá, uma dificuldade tremenda. Entendeu? Você vai para a igreja hoje ainda, eu falei, daqui a pouco. Para com isso, você não precisa. Esse negócio de Deus, para na sua casa mesmo. Eu falei, olha aqui para mim. Parei, olha aqui para mim. Eu falei, você sabe o que é adorar a Deus? O que é servir a Deus? Entendeu? A gente tem que amar a Deus do nosso jeito, entendeu? Eu faço a minha oração, a minha devoção e tal. Eu falei assim, amigo, se eu na igreja não consigo dar 100% da minha adoração a Deus durante 2 horas, eu vou conseguir fora da igreja? Eu falei, para de ser egoísta, a hora que Deus te deu aqui, você não era nada, você começou aqui trabalhando de empregado. E olha só o que Deus fez com você. Qual foi a vez que você... Fala para mim, qual foi a vez que você agradeceu a Ele por hoje você ser patrão? Então para de querer me ensinar o que você não sabe. Falei para ele, eu sou pastor desde 1991. Você é diferente porque você trabalha. Você não é que eu sou diferente do trabalho. Eu sou diferente porque eu amo a Cristo. Porque Cristo vive em mim. É isso que você precisa. Eu não posso, irmãos, querer entrar nesse caminho de falsidade, mostrando que eu sou uma coisa e eu sendo outra, porque eu não vou nunca chamar a atenção de Deus. E um detalhe, irmãos, eu vou perder tantas coisas boas que esse mundo oferece, que ele fala assim, não, esse negócio do mundo aí é terrível. Não é terrível não, para de mentir, é tudo maravilhoso. Oxe, para, como que não? Quer falar para mim que, sabe quando você estava lá, quando ele estava lá, entendeu? E o poeirão cobrindo, não era bom? Era muito bom. Nossa, você se diverte de monte. Aí larga a outra lá, vem cá ver você agora. Ele vai deitar aí. O que você
você acha aquela pessoa que bebe lá no bar? Que ele está tomando, mas... Toma lá. Não. Ah, você é cachaça, não é isso? Mas fala para ele se é ruim. Toma. Ruim? Ah, rapaz, isso aqui é da boa. É ou não é? Cerveja. Compensa um troço estranho. Cheira xixi de égua. Não tem gosto. É meio amargo. É isso? E a pessoa assim, eu vejo as pessoas lá no bar assim, ó. Conversa, depois. Eu digo. Então, eu falo, meu Deus do céu. É isso. As coisas aí fora é tudo maravilhoso. É bom. Só que eu, irmãos, e particularmente eu tenho que... Paulo falou assim, olha, tudo isso aí é lícito. Quer dizer, eu posso beber, eu posso fumar, posso... Tem uma coisa que não me entra na cabeça, mas de jeito nenhum, que é o camarada fumar. Vejo lá no hospital, todo mundo lá fuma. Só daí o rapaz lá que... E o rapaz que chegou agora, ele é crente, né? Cara, coloca aquele negócio no meio do bumbum assim, vai dar... Não, aquela sugada que chega, né? Aí o negócio, parece dragão. Com o olho. Pergunta para ele se é ruim. Não, ele fala, rapaz, isso aqui é tudo de bom. E eu fico pensando assim, falei, esse homem é tão ignorante que se ele fosse para soltar fumaça, você imagina que Deus não era sábio, irmãos, e não ia fazer um chaminé na cabeça dele? Nossa, não é isso? Você é fumaça? Porque você engole a fumaça, e aí? Então, essas coisas eu preciso entender que eu não posso, eu não quero, porque eu sou uma criatura, que eu amo aquele que me chamou. Eu tenho um compromisso com aquele que falou assim, olha, se você quiser, é isso a proposta de Deus, você não precisa. Você pode fazer tudo, não é isso que disse Salomão? Você pode fazer tudo. Fica tranquila. Pode jogar, pode beber, você pode fazer o que você quiser. Só lembra de uma coisa, que naquele dia Deus vai trazer juízo sobre essas coisas. Né? Então, esse novo caminho que eu decidi escolher, porque eu sou uma nova criatura, né? Porque fui motivado para isso, né? Eu preciso saber que, pelas mãos de Deus, quando eu resolvi dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, Ele falou assim, olha, eu vou te transformar, eu vou fazer você ser uma pessoa diferente. E a partir daí, Deus começou a acreditar em mim, Deus começou a entender que vale a pena investir em mim. E aí Ele te tirou um monte de algemas que você tinha e falou assim, você está livre, eu vou deixar você solto para você fazer o que você bem entender. Me encha de orgulho. Aleluia. Mostra para mim que valeu a pena eu investir em você, que valeu a pena eu te amar. Aí te solta. O que você faz? Você ama intensamente? O que você faz? Eu olho para João e vejo João vivendo esse amor intensamente, e ele dizendo assim, filhos,
Eu queria ter o apóstolo João como meu pastor. Filhinhos, não erreis. Mas se porventura alguém de vocês pecar, olha, nós temos Jesus Cristo, advogado Glória a justo, Deus. para julgar as vossas causas. Então, eu, escolhendo um novo caminho, eu deixei de ser um preso para ser livre. Aleluia. Mas essa liberdade não me dá condição para mim fazer o que um preso faz. Esses dias eu estava vendo uma reportagem e o camarada falou assim para mim: ô, pelo amor de Deus, o polícia me prende. Vocês assistiram essa reportagem? Virou até meme. Pelo amor de Deus, me prende agora. O repórter falou assim: rapaz, eu percebi que quem capturou você foi um negão ali, né? Você foi. Porque você tinha condições de repente de escapar e tal. Por que você ficou pedindo para a polícia prender imediatamente? Ele falou assim: é porque enquanto ele estava me batendo, eu apanhei do negão. Estava tudo certo, eu estava merecendo apanhar. Mas quando ele me deu uma gravata, que ele botou o sovaco dele no meu nariz, eu pedi pelo amor de Deus que a polícia me prendesse, ninguém merece aquilo não. O que nós fazemos com a liberdade que Deus nos dá? Nós imploramos para que a gente seja preso pelas coisas que o inimigo oferece. Olha essas grandes igrejas, irmão. Olha essas grandes igrejas que você vai entender o que eu estou falando. Como as pessoas estão presas. Imagine a pessoa na frente do espelho, quando ela está se arrumando, fazendo sua maquiagem ou não. O que ela está pensando? Seja justo. Essa é para Jesus, não é? É para Jesus? Vou comprar um vestido novo, um sapato novo, vou colocar que hoje eu vou. É para Jesus que. Na minha mesa, se hoje eu vou chamar a atenção de Deus com as minhas vestimentas. Mas não é mesmo. E quando nós compramos um carro novo, um carro diferente, a gente sai de longe, não é isso? Tchum, tchum. Não sei se eu tranquei para ela de ver. Tchum, tchum. Eu tinha trancado. Só para as pessoas, né? Chamar a atenção. Sabe por quê? Nós estamos presos. Quando nós somos libertos, a gente vai fazer igual Paulo. Eu reputei, considerei externo todo o conhecimento que eu tive fora. Considerei que fosse externo para viver o novo de Cristo. Mas o que esse apóstolo Paulo deixou de exemplo para nós é coisa espetacular. Tudo que a gente quer é se aparecer. A gente vai no cabeleireiro, assim: eu vou arrumar meu cabelo porque eu quero mostrar para Jesus tudo aquilo que ele fez por mim. Por exemplo, a missionária Guilhermina, a missionária Adélia, vou chamar a missionária de Adélia. Quando as pessoas vão lá, a senhora vê as pessoas falando assim: hoje Jesus vai se apaixonar por mim porque eu vou estar muito maravilhosa. Eu vou hoje num bailão, vou hoje numa festona, eu quero ficar ali para arrebenta, amiga, arrebenta aí que eu quero. É isso? Mas raramente eu não ouvi alguém falando assim: hoje eu vou na igreja, eu quero que Deus olhe para mim e me vê eu. É isso? E às vezes a maquiagem é tão forte que a gente olha assim, não é que se assusta, não reconhece a pessoa, né? Muda totalmente, porque nós estamos presos naquilo. Porque o dia que nós deixarmos a liberdade de Cristo, olha, diz assim: se Cristo vos libertar,
obedece a Deus. Mas essa liberdade, ela depende tão exclusivamente de mim. Porque eu prefiro ser preso. Eu já falei que nós vamos assistir aqui o filme O Peregrino. Aquele camarada, ele preferiu ser preso o tempo todo. Vou marcar por esses dias, esperar o ministro voltar de viagem, para nós assistir O Peregrino. Sabe, para mim ser preso é gostoso. Porque a liberdade de Cristo, às vezes, dói um pouco. E ninguém quer dor, ninguém quer sofrimento. E essa prisão aí, às vezes, me faz rir bastante, sim ou não? Faz rir bastante. As piadas, os vídeos, os filmes, né? As comelâncias que me deixam eu bastante pançudo, né? Eu preciso parar em determinado momento e perguntar quem eu sou. Eu tenho uma dinâmica que sempre eu faço, às vezes eu faço, quando nós estamos fazendo algum evento, que é fazer essa pergunta. Se fizer no hospital, a psicóloga foi lá, fez essa dinâmica também, né? Eu já sabia até, então causou muita comoção, né? Que é sentar de frente com a pessoa e perguntar: quem é você? Por 10 vezes. E a pessoa falar realmente quem ele é. E a pessoa começa a ficar com brincadeira, mas quando chega na 10ª vez, tem muitos que já estão chorando, porque se ele for trazer a realidade de quem ele realmente é, a pessoa começa a dizer: eu sou um cara extrovertido, né? Aí todo mundo começa a dizer: você é homem? Eu sou um pai de família. O marido está falando de tal e tal. Ah, mas sim, eu sei que você é essa pessoa. Mas quem é você? Eu sou um cara que trabalha na empresa de tal. Sim, eu sei que você é fulano, que você trabalha no marido de fulano, que você tem um carro, que trabalha na empresa de tal. Mas quem é você? Depois você começa a complicar, irmão. Você começa a achar, você vai procurar o que você é de verdade. A primeira vez que eu ouvi essa dinâmica de um casal de psicólogo, quando ele terminou a dinâmica, nós estávamos uns 30 e não tinha nada a ver com crente. A gente estava no treinamento da Brastemp. Tinha gente que chorava, descarrava. Sabe por quê? A pessoa descobriu que ele era uma coisa que ele nem imaginava que ele era. Porque irmãos, você já leram aquele livro O Eu Que Pesquisou? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa dupla personalidade que existe dentro de nós, ela está ali só para provar para a gente que nós não somos quem nós falamos que nós somos. Só para isso. E isso acontece, mas muitas vezes durante o mês. Quando você pode vir na igreja e falar que não pode, é o oportunismo. Não, você não pode. Quando a gente fala dos outros que fazem a mesma coisa que nós não coloca a nova, porque no assunto. Quando a gente quebra uma coisa, não vi. Não é isso? Quando a gente maltrata a pessoa, mas não assume que maltratou, mas quando somos maltratados, a gente lasca a língua. É isso? Então, isso aqui, dentro de mim, me faz um mal danado. Eu preciso me patrulhar o tempo todo, para que Deus olhe para mim e fale assim: olha, eu me agrado de ti. Para Deus olhar para aquelas igrejas e dizer assim: olha, eu tenho visto o teu esforço, o teu trabalho e a tua fidelidade, que não deixaste o primeiro amor, irmãos. Mas teve outro que falou assim: olha, eu tenho visto o teu trabalho, o teu esforço, mas tem contra ti, deixaste o teu primeiro amor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, para nós vivermos o novo de Deus, sem que Deus olhe para nós e nos veja como os falsificantes do Evangelho. Se você olhar para essas igrejas, como eu estava dizendo agora há pouco, muita gente, uns vai para apresentar
Ele fala assim, olha, hoje eu quero cantar, eu vou arrebentar a boca do balão. Ninguém vai cantar melhor do que eu. O outro fala assim, eu quero trazer uma palavra assim. Eu falo assim, eu quero que Deus me use. Eu vou mostrar que eu tenho. Outro assim, eu quero parar em cima, descer na frente da igreja, que é para todo mundo ver que eu troquei o carro. É um desfile de moda, um desfile de tanta coisa, irmãos. Mas a humildade, dizer assim, olha, hoje eu vou lá, quero me derramar. Aleluia. Eu quero chegar na igreja, eu não quero que ninguém me veja. Eu quero que o Senhor me veja. Hoje eu quero chegar na igreja, eu não quero que sentir ninguém me elogiando, ninguém falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas eu quero sentir o Senhor me tocando. Hoje eu vou lá, eu não quero achar graça em ninguém, mas eu quero chorar, derramar as minhas lágrimas aos teus pés. Aleluia. Eu quero chegar na igreja, sentar no meu canto e quero que o Senhor me veja eu ali, o Senhor me ache eu ali dentro. Se todo mundo viesse nesse pensamento, você tem ideia do que aconteceria em cada culto? Jesus, Quem eu sou para Deus? O que Deus acha de mim? Não é para nós parar e pensar que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Mas o culto de ensino, a gente fala assim, eu não vou no culto de ensino porque a gente apanha tanto. Ah, que bom. Porque a Bíblia diz que Deus ele castiga e corrige quem ele ama. Então, você está sendo amado. Ah, porque eu fui? Não, não é porque você veio. Porque você veio porque Deus tocou no seu coração. Se você fosse igual aos outros, você estaria em casa. Deus, quando não ama, Ele não tem compromisso, não te impulsiona, não toca no seu coração, e você fica lá em casa. Essas pessoas têm que ter preocupação. Ah, mas Deus também traz para bater? Não, Ele está batendo porque Ele acha que você tem jeito. Porque Ele acha que você ainda pode ser tratado, corrigido. É por isso. Mas vamos ficar com aquele versículo, irmãos. 14. Qual que é o versículo 14? Vê se vocês lembram. O amor de Deus nos constrange. Eu senti vergonha. Olhar assim, meu Deus, o que eu estou sendo? Todo momento, o amor de Deus me constrange, porque eu sou miserável. É assim que eu posso dizer? Miserável homem que sou. Vamos aplaudir Jesus, queridos.